Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal apresentam Vocabulário do Choro, por Mário Sévio. Como surgiu o choro? Por volta de 1870, o choro surgiu como estilo brasileiro de se tocar danças vindas da Europa, como a polca, a valsa, a shots, a mazurca, a quadrilha. O choro virou gênero musical a partir de 1910, em substituição ao que antes se chamava polca ou polca-lundu. Muitos gêneros da música urbana de diferentes países resultaram dessa mistura de danças europeias com ritmos de origem africana. No Rio de Janeiro, pelas mãos de músicos profissionais e amadores, surgiram a polca-lundu, o tango brasileiro, o machixe, o samba e o choro. Por que o uso da palavra choro para designar essa música? Há algumas hipóteses para a origem do termo choro. Ele viria, por exemplo, de uma corruptela de cholo, que significaria baile de negros, de choromeleiros, uma corporação musical do período colonial, da expressão coros, de um catálogo da Casa Edison, da expressão dolente, chorosa, para uma execução musical, e do jeito de se tocar sons graves no violão, conferindo impressão de melancolia, e da maneira chorosa de frasear as polcas, gerando o termo chorão. Para a bibliografia mais clássica, o termo choro está associado a essas e outras questões interpretativas, como o jeito brasileiro sincopado de se tocar danças europeias. É possível separar a história do choro em períodos? O pesquisador e escritor Ari Vasconcelos organizou uma cronologia do choro em 5 períodos, em 5 gerações. O que ocorreu na primeira geração? Surgida após a Guerra do Paraguai, a primeira geração do choro, de 1870 a 1889, foi marcada pelo abrasileiramento da polca e outras danças europeias, pelo aparecimento dos tangos brasileiros e da coreografia do machixe, e pelo surgimento de grupos instrumentais como o choro de calado. Esses grupos, eles são modelos para conjuntos de choro até hoje. Eles são construídos à base de flauta, cavaquinho, violões e, na época, eventualmente um off-clade. Esse instrumento é um instrumento da família dos metais e ele está praticamente desaparecido. O off-clade foi o 4º instrumento mais popular entre os chorões na época, segundo o levantamento do livro O Choro, de Alexandre Gonçalves Pinto, de 1936. Os grupos de choro eram compostos por músicos amadores, normalmente funcionários públicos, acompanhadores de modinhas, tocadores noturnos de polcas serenatas e membros de orquestra de dança em casas de bairros humildes cariocas. Destacaram-se nessa geração o maestro Henrique Alves de Mesquita, os flautistas Joaquim Calado e Viriato Figueira, os pianistas Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré. E na segunda geração? Junto ao início da República, a segunda geração do choro, de 1889 a 1919, teve inicialmente seu maior expoente Anacleto de Medeiros, primeiro maestro da banda do Corpo de Bombeiros. Surgiram as gravações mecânicas nesse período e que aproveitaram muito a instrumentação à base de sopros. Destacaram-se o off-cladista e trombonista Irineu de Almeida
este professor do Pixinguinha, o maestro Albertino Pimentel, o trombonista Candinho, o pianista Zequinha de Abreu, o violonista João Pernambuco, o flautista Patápio Silva e o cavaquinista Mário Álvares. Nos últimos anos desse período surgiu aquele que é considerado o mais importante instrumentista e compositor do choro, o flautista Alfredo da Rocha Viana, conhecido de todos por Pixinguinha. Segundo Ari Vasconcelos, se você tem 15 volumes para falar de toda a música popular brasileira, fique certo que é pouco, mas se dispõe apenas do espaço de uma palavra, nem tudo está perdido. Escreva depressa. Pixinguinha. O Dia do Choro, 23 de abril, é comemorado na data do nascimento de Pixinguinha. Na fase final dessa geração, ocorreu a profissionalização dos músicos de choro. Ficaram conhecidas, no Rio de Janeiro, as festas nas casas das tias baianas, como a casa da tia Ciata, no bairro da Saúde. Nessas casas havia choros nas salas, ao lado de sambas e batuques nos quintais. Ali frequentaram músicos como João da Baiana, Senhor, Caninha, Pixinguinha e Donga. E na terceira geração? Na terceira geração do choro, que vai de 1919 a 1930, ocorre a fixação do choro como gênero musical, através, sobretudo, da música do Pixinguinha. Pixinguinha liderou o grupo Os Oito Batutas, conhecido pelas execuções virtuosas do flautista, pela inserção de instrumentos de percussão, como o pandeiro, o ganzá, o reco-reco, e por uma pioneira turnê a Paris, em 1922. Neste período, nesta geração, começaram as jazz bands, com repertório baseado em foxtrot, sambas e machiches. Destacaram-se a jazz band sul-americana, do Romeu Silva, o trompetista paulista Bonfilho de Oliveira, o clarinetista e saxofonista sergipano Luiz Americano, o saxofonista paraibano Ratinho, além do violonista Meira e do bandolinista Lupercio Miranda, ambos de Pernambuco. E na quarta geração? A quarta geração do choro, de 1930 a 1945, ela está associada ao nascimento do samba batucado, ao surgimento das gravações elétricas, ao aparecimento do rádio no Brasil e ao crescimento dos cassinos. Grupos de choros profissionais chamados conjuntos regionais, todos tendo, além da formação com violões e cavaquinho, tendo também o pandeiro. Esses grupos liderados por Benedito Lacerda, Rogério Guimarães, Dante Santoro, Luiz Americano e Claudionor Cruz. Eles acompanharam cantores famosos como Francisco Alves, Carmen Miranda, Silvio Caldas e Orlando Silva. Influenciados pelas atuações e gravações com sambistas, os conjuntos regionais foram criando um novo modelo de acompanhamento para os choros. Esse estilo era baseado em ritmos do samba do bairro do Estácio. Há muitos exemplos em gravações do regional do Luiz Americano e do Benedito Lacerda. Foi nesse período, inclusive, que foi gravado o primeiro choro no padrão sambado, o Orgulho, de Benedito Lacerda e Valdemar. Nesse período também, Pixinguinha se firmou como um importante arranjador de nossa música popular, ao dar destaque à percussão, sobretudo. Dentre as orquestras que organizou,
estão a Victor Brasileira, Diabos do Céu e Grupo da Velha Guarda. Foram gravadas de sua autoria composições que revolucionaram paradigmas formais e harmônicos do choro. Essas músicas, muito famosas até os dias de hoje, são Carinhoso e Lamentos. Projetaram-se nesse período o arranjador e pianista do Rio Grande do Sul e também de sólida formação erudita, Radamés Inátali, e o multi-instrumentista de cordas dedilhadas, chamado Garoto. E na quinta geração? Na quinta geração do choro, de 1945 a 1975, explodiu no Rio de Janeiro a Orquestra Tabajara, uma big band de sabor brasileiro sob a regência do maestro e clarinetista Severino Araújo. No seu repertório havia diversos choros, muitos compostos por Severino. Realizou-se a antológica série de gravações, 34 gravações, de Benedito Lacerda na flauta e na melodia, e Pixinguinha no sax tenor, no contraponto. Nessas gravações, eles estavam acompanhados por Canhoto no cavaquinho
Dino e Meira nos violões, além de percussão. Pixinguinha, em 1942, passou a assumir o saxofone tenor como seu principal instrumento. Construiu-se, nesse período, a mais rica obra discográfica do gênero, pelas mãos do compositor, pesquisador e bandolinista Jacó do Bandolim. Apareceu o maior vendedor de discos de choro de todos os tempos, o virtuoso e cavaquinista Valdir Azevedo. No seu choro Pedacinho do Céu, ele ainda inovou. O Valdir Azevedo introduziu um efeito de câmara de eco no som do seu cavaquinho. As composições de choro desse período, isso é importante, já nasciam no padrão sambado, no estilo sambado. Destacaram-se nesse período os clarinetistas e saxofonistas Abel Ferreira, de Minas Gerais, e Cachimbinho, do Rio Grande do Norte. Os flautistas Altamiro Carrilho e Copinha, o trombonista Raul de Barros, os acordeonistas Sivuca, da Paraíba, e Chiquinho, este do Rio Grande do Sul. Mas não acabou aí, não é? As demais gerações do choro se formaram a partir da segunda metade dos anos 70, no movimento de renascimento de um gênero esquecido há 2 décadas. Essa fase foi marcada inicialmente pelas ações dos clubes de choro e dos festivais de choro, pela atuação do cavaquinista e compositor Paulinho da Viola, também muito famoso como sambista.
pelo aparecimento de lugares abertos para encontros de chorões, como o Botequim Sovaco de Cobra, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Também pelo surgimento de jovens chorões, como os grupos Os Carioquinhas, o Galo Preto, a Camerata Carioca, que se uniu com o bandolinista Joel Nascimento e Radamés Nathalie, numa fusão erudito popular da interpretação do choro. E o Nó em Pingo d'Água, que já com uma ideia de fusão do choro com elementos da música popular brasileira contemporânea. Destacaram-se ainda os violonistas Canhoto da Paraíba, Rafael Rabelo, Ginga, Maurício Carrilho, o pianista Cristóvão Bastos, a cavaquinista Luciana Rabelo, os bandolinistas Armandinho Macedo, Ronaldo Bandolim, Isaías Bueno, o trombonista Zé da Velha, os clarinetistas e saxofonistas Paulo Moura e Paulo Sérgio Santos, o conjunto Época de Ouro, fundado por Jacó do Bandolim e que retornou à atividade inicialmente com um ex-aluno seu, um bandolinista chamado Del Rian. E o ensino do choro atualmente? Nesses tempos, começou também um movimento de sistematização do ensino do choro, né? Algumas ações se destacaram, né? Ocorreu o início de diversos trabalhos escritos nas linhas de métodos de instrumentos de choro, para cavaquinho, bandolim, violão de 7 cordas, etc. Livros de exercícios, como o vocabulário do choro, livros de partituras, gravações didáticas, etc. Apareceram também cursos e escolas de choro, como a Escola Brasileira de Choro, Rafael Rabelo, de Brasília, e a Escola Portátil de Música, do Rio de Janeiro. Todas as duas com uma intensa e sólida atuação, muito importante. Surgiram também novos grupos de instrumentistas, entre eles o Trio Madeira Brasil, o Rabo de Lagartixa, o Água de Moringa, o Quarteto Malgani, o Tira Poeira, o bandolinista Hamilton de Holanda, os instrumentistas de sopro Dirceu Leite, Eduardo Neves, o Proveta, o pianista Leandro Braga, o acordeonista Toninho Ferragutti, os violonistas Yamandu e Rogério Caetano, etc. Muita gente boa aparecendo. Alguns influenciados pela mistura do choro com elementos do jazz ou da música popular brasileira contemporânea. O choro participa atualmente de uma rede nacional e internacional de concertos e festivais, tendo seguidores em diversos lugares do mundo, como no Japão, na Holanda, na França, na Argentina, nos Estados Unidos, diversos lugares.